Então, pessoal, vamos lá. Eu vou começar. Para quem acompanha meu material já de longo tempo, ok? Deve perceber que assim o sistema que eu coloquei aqui dentro dessa apostila, ele vem todo baseado nas ondas de Elliott, tá? Então, a gente tem a teoria de Dow e tem as ondas de Elliott, que é onde fala, né? O mercado tende a seguir uma tendência, essa tendência ela continua até ser revertida, e aí, logo depois da teoria de Dow, a gente tem as ondas de Elliott. E nas ondas de Elliott fala o seguinte, olha, o mercado ele costuma seguir uma tendência. E nessa tendência, quando eu tenho um impulso, esse impulso ele é marcado por 5 ondas. Ondas de impulso, ondas de correção, mas ainda dentro da onda maior de impulso. E logo depois a gente tem uma onda de correção que costuma fazer aquela correção em ABC. Então são 5 ondas para impulso e 3 ondas para correção. Só que o mais interessante sobre essas ondas de Elliott é que isso aqui pode estar no gráfico de 5 minutos, isso daqui pode estar no gráfico de 10, isso daqui pode estar no gráfico diário ou no gráfico semanal. E aí, quando você pega e mistura um time frame com o outro, é falado sobre os fractais do mercado. Fractais que diz o seguinte, na perna 1 de impulso, eu tenho micro-ondas, né, que caracterizam também onda 1, 2, 3, 4, 5. E aí, na perna 2, eu vou ter um A, um B e um C. Na volta da 3, eu vou ter novamente 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, né? Então, isso é bem interessante porque quando você começa a misturar time frame, você vê bem claro isso no mercado. E isso é uma coisa que ajuda a gente muito para estar operando. Só que a grande pergunta que surge sobre ondas de Elliott, né? E é uma dúvida que cai em todos, inclusive a quem trabalha mais tempo no mercado, é o seguinte, cara, nessas ondas de Elliott, tá? Quando começar a contagem? Quando termina a contagem? Aonde começou, né? Essa é a grande dúvida das ondas de Elliott. O que a gente costuma fazer nesse sentido, tá? Pessoal, eu estou trabalhando com day trade. Se eu estou trabalhando com day trade, eu vou partir de uma premissa de que quando tem o fechamento anterior, então o mercado veio, fechou, abriu um novo mercado, eu não sei em que onda vai estar e geralmente eu não vou juntar com o dia anterior. Eu vou partir do princípio que as 3 primeiras barras, os 3 primeiros candles, tá? Ele vai estar formando uma onda, que eu vou chamar de onda 1. Então, por isso que eu falo para vocês, o mercado abriu, é de praxe a gente esperar de 3 a 5 barras. Por que de 3 a 5 barras? Porque entre essas 3 a 5 barras, se o mercado começar a formar uma onda de impulso nessas 3 a 5 barras, opa, isso daqui é uma onda 1, tá? Então, a hora que eu tiver a correçãozinha dessa onda, correçãozinha e depois a volta, eu já posso falar, caramba, esse pivô que armou, ele fez uma 2 e agora aqui eu estou entrando no pivô para tentar pegar uma 3, tá? Então, todo o sistema ele sai baseado nisso, tá? E é bem importante a gente acompanhar isso. Então, o sistema aqui sobre a nossa apostila... Mário, deixa eu só dar um toque na galera rapidinho. Se pegar a projeção do topo de ontem, faltando aí 10 minutos para o mercado acabar ontem e até o fundo de hoje, projeção não, retração, o índice acabou de falhar em romper a máxima do dia, está se segurando, por enquanto está tentando romper ainda, está se segurando naquele fundo que era onde eu projetei o diário, e aí onde ele deixou essa sombra no que no anterior, era alvo de 100% dessa alta que ele fez, tá? Então, pode ser um pullback maior isso que aconteceu para retomar a queda. Fiquem só de olho. E outra coisa, ele foi pullback também no semanal que foi perdido hoje. Ele não tinha feito pullback, ele foi pullback nos 50% que foi perdido hoje. Tá? Daqui a pouquinho eu mostro para vocês isso. Beleza, André. Beleza. Por enquanto... Uma coisa que você poderia fazer, Mário, para essa nossa interação ficar legal, é o seguinte, é fazer como eu, deixar o Telegram do lado aberto, que aí quando eu falo isso, eu já printei, aí você abre e mostra para quem quiser ver, sem precisar trocar compartilhamento de tela. Acho que vai ficar bem bacana e bem fácil, né, da gente trabalhar junto sem pessoal não ficar sem entender o que eu estou falando.
Já está aí, então. Então, pessoal, ó, vamos continuar aqui, tá? Eu sei que o pessoal fica muito desesperado para operar. Dá só quando você mostra, quando tiver um print desse, dá só uma clicada na imagem, que ela ocupa a tela inteira, só para a galera ver o que eu falei, e depois aí você continua, ó, tá vendo? Aí fica mais fácil de ilustrar o que eu estou falando, ó. Você pegou o fio lá da máxima ali. Mas essa perna de baixa, né? Essa perna de baixo que ele fez, e aí ele está segurando aí nesse fundo aí, e também aí tem um semanal, né? Ele está segurando num semanal, que é esse fundo de... Semanal tá aqui, ó, pessoal, tá? Então aí pode ser uma boa resistência. E queira ou não queira, já é um alvo desse movimento de alta. É um alvo de 100%. Se romper, para ir lá no outro semanal, no de 38, né, eu tenho um alvo ali de 120,425. Tá? Tipo, mais ou menos fecharia o gap. Vamos, e talvez volte a cair ou não. Talvez entre tendência de alta. Tá bom? Isso aí. Daqui a pouco eu tô aí, galera. Até já. Desculpa, Mário. Não, fica tranquilo. Então, pessoal, ó, nesse caso aqui, das ondas de Elliott, a gente vai trabalhar com um sistema bem em cima disso, tá? Pegando os fractais do mercado e tentando enquadrar eles o máximo possível dentro dos seus fractais, ok? Então, vamos só relembrar algumas coisas, alguns passos importantes que eu acho que não tem muito problema com isso com vocês, porque vocês estão bem afiados no mercado, tá? Quando eu tenho uma tendência majoritária no mercado, é importante que se essa tendência, por exemplo, ela é de alta, né, a gente tenha um volume ascendente quando o movimento sobe e um volume descendente quando ele tem suas correções. Tá? Isso é teoria de Dow. A teoria de Dow fala isso. O volume deve confirmar a tendência. E a teoria de Dow, ela fala que os topos e fundos ascendentes configurando uma tendência de alta, topos e fundos descendentes configurando uma tendência de baixa. Se eu tenho similaridade entre topos e fundos, eu tenho range. E aí, no caso de range, eu já não tenho como estar trabalhando tão simples aí dentro da minha tendência. E aí, nesse sentido, a gente vai entrando nas ondas de Elliott, tá? E lembrando, o pessoal que fala muito de padrões de figura, tá, pessoal? Na apostila, vocês vão encontrar as porcentagens que a gente tem aí de probabilidade para cada figura. Então, por exemplo, ombro, cabeça, ombro, que é muito conhecido no mercado, a gente tem por volta de 55% de chance do ombro, cabeça, ombro estar indo para o seu alvo. E qual é o alvo do ombro, cabeça, ombro? É quando eu pego o topo da cabeça, a linha de pescoço, né? E projeto para baixo. Quando eu projeto esse movimento para baixo, significa que o ombro, cabeça a ombro, ele tem 55% de chance de chegar lá. Já o ombro, cabeça a ombro invertido, que é quando você tem a reversão da tendência, para eu pegar o alvo, que seria pegar a linha a linha aqui do pescoço com a cabeça e projetar em 100% para cima, eu tenho 74% de chance. O que isso significa? Cara, se eu for trabalhar no mercado, tá? Eu vou dar preferência para estar encontrando por movimentos de ombro, cabeça, ombro invertido e não ombro, cabeça, ombro, porque ombro, cabeça, ombro não se mostra eficiente na sua porcentagem de acerto, na sua probabilidade. Topo duplo, quando você vê o topo duplo do mercado, que ele faz dois topos, tem o fundo, geralmente o pessoal já vende quando perde essa mínima. Quando, na verdade, a gente pode esperar fazer um pivô para depois estar vendendo um topo duplo. Eu vou ter por volta de 73% de chance de bater um alvo. O alvo seria projetar o topo duplo para baixo. Fundo duplo, 67%. Ou seja, entre topos e fundos, eu prefiro trabalhar num topo duplo do que num fundo duplo. Eu tenho uma porcentagem maior. Tá? Logo depois, eu tenho o topo triplo. Topo triplo, você vê que tem 40% só de chance. Então, se você estiver identificando 3 topos ali, topo triplo no mercado, cara, foge disso, porque a porcentagem aqui é pior. E o fundo triplo, 64%. Vocês vão ver que os padrões do mercado, que depois tem uma queda para ele voltar a subir, é praticamente sempre maior, tá? Do que quando o mercado ele subiu e tende a cair, né? Isso é uma psicologia do mercado. Para o pessoal que gosta de trabalhar em cunha, tá? No caso de cunha, eu tenho 79% de chance dela atingir um alvo. Cunha descendente, tá?
significa que o mercado já estava trabalhando dentro de uma tendência, provavelmente, e aí ele começa a funilar aqui para baixo, né, fazendo a correção. No que ele vai afunilando para baixo, ele forma essa cunha que a gente fala, ok? E aí, se essa cunha puxa o rompimento da máxima, o que acontece? Você pega a projeção aqui, ó, tá? Dessa primeira perna que começou e projeta em 100% para cima. Você tem 79% de chance de pegar um alvo. Se você pegar uma cunha ascendente, no caso aqui a tendência provavelmente já era de baixa, aí ele começa a fazer uma correção, vai afunilando ali, conforme ele vai afunilando, essa primeira abertura aqui, tá? Você projeta ela em 100% para baixo quando ele rompe, e aí você tem 79% de chance aí, tá? De estar pegando aí esse movimento, tá, pessoal? Ó, o André colocou lá que ele acabou fazendo a reversão e foi, então, para o 38,2 ali do semanal praticamente, ok? 38 do semanal, o índice futuro. E o dólar futuro também, né? O dólar futuro também acabou sendo mais agressivo. Você sabe que no índice futuro a gente ainda tem a grande chance de bater na média móvel de 200, tá? Ó, então, Cunha 79, gravem aí, tá? Cunha 79, tá? Topo duplo. E aí vamos adiante. Triângulo simétrico, que é quando a gente tem o afunilamento do triângulo, tá? Dos preços, formando triângulo simétrico. Triângulo simétrico é padrão de continuação. Então, pessoal, eu vejo muita gente aqui no projeto, tá? Eu vejo muita gente aqui no projeto que às vezes vê, por exemplo, um movimento de alta, tá? Do mercado, aí ele começa a fazer o triângulo e perde a mínima e o cara fala, teve um triângulo simétrico lá. Cara, triângulo simétrico não é padrão de reversão, é de continuação. Continuação do movimento prévio. Se ele perde a mínima aqui, não me interessa, tá? Porque essa estatística para perda da mínima é negativa. O que me interessa aqui é se ele faz o rompimento para cima, o rompimento positivo. É isso que me interessa. E aí, nesse caso, eu tenho uma chance do quê? De 66%. O que isso significa, tá, pessoal? Significa que se eu estou falando de um triângulo simétrico, talvez ele não seja o melhor padrão para eu estar trabalhando. É melhor eu esperar, por exemplo, um triângulo ascendente. Triângulo ascendente, ele também vai partir da premissa de que o mercado anterior ele estava fazendo uma tendência de alta e ele lateralizou. No que ele lateralizou, ele pode até deixar topos menores, mas o que importa é a base. Se a base for ascendente, isso daqui chama-se triângulo ascendente. E o movimento anterior, se ele é de alta, é triângulo. Porque se o movimento anterior aqui for de baixa, a base for ascendente e o topo for o mesmo, isso daqui é flâmula, tá? Isso daqui é flâmula, já não é triângulo, ok? E eu vejo muita gente confundindo isso, e é sempre importante a gente estar em linha. Triângulo ascendente é um dos contextos do Power Breakout. Então, no triângulo ascendente, eu tenho 75% de chance dele cumprir um alvo. O alvo é sempre você pegar o movimento de início e projetar em 100% na hora da ruptura do movimento. Seguindo aqui, tá? Logo depois, a gente vê a bandeira. Bandeira, que é quando você tem também padrão de continuação, tá? Não existe bandeira de reversão, ok? Então, nesse caso aqui, a bandeira já tem um movimento de início, tá? E quando o mercado faz a sua correção aqui no movimento, a bandeira geralmente é caracterizada por um retângulo na diagonal. Esse retângulo na diagonal, quando rompido, geralmente a gente pega, tá? A projeção de todo um movimento de alta anterior. Nesse caso, eu poderia pegar tipo, todo esse movimento de alta anterior aqui e projetar ele para cima como um alvo. Eu tenho 64% de chance dele bater o alvo. Por que o alvo da bandeira não é tão alto assim como de um triângulo? Porque geralmente o mastro é muito grande. Como você projeta o mastro, fica muito fora, né? Logo depois, eu vou ter as flâmulas, que a gente já falou das flâmulas aí. Então, flâmula, tá? Eu tenho que tomar cuidado, porque se o movimento aqui, ó,
é de alta e aqui o topo do movimento, tá? Caracteriza numa descendência e a base igual, tá? Isso daqui é flâmula. Agora, se aqui tivesse uma movimentação de baixa anterior, a base igual e o movimento descendente, aqui seria o quê? Quem arrisca aí? Um triângulo descendente. Descendente nesse caso aqui, ok? Então, pessoal, a gente tem esses movimentos no mercado que a gente pode ficar de olho, tá? Então, nós temos o triângulo descendente, triângulo ascendente, e o que faz a diferença de um triângulo ascendente-descendente, tá? É a movimentação anterior. Se a movimentação anterior for de alta ou de baixa, ele vai virar de triângulo para flâmula, tá? É basicamente isso. Ele vira de triângulo para flâmula. Então, pessoal, vamos ficar de olho nesses movimentos no dia a dia, ok? Continuando aqui, pessoal. Aí, logo na sequência, a gente já vai entrar aqui, tá? Em mais alguns outros padrões. Padrão Cup and Handle, que muita gente fala do padrão Cup and Handle, de ser um padrão com alto índice de acerto, tá? Padrão Cup and Handle geralmente marca fundo de mercado e no padrão Cup and Handle ele tem 50% de chance de atingir o alvo. E qual é o alvo, tá? O alvo seria você pegar aqui do fundo a critério do topo e projetar para frente. Você tem 50% de chance. E padrões de alargamento, né? Que seria quando o mercado vai alargando, geralmente marca topo de mercado e quando ele perde a mínima, ele tem 68% de chance de atingir o alvo para baixo do alargamento. Geralmente, Cup and Handle, ele está marcando um fundo, mas é óbvio, ele pode ter uma tendência anterior ali de alta, faz uma correção e nessa correção deixa o Cup and Handle para voltar a subir, ok? Esse é o movimento aí que a gente tem, tá? Agora, vamos lá, vamos fazer a continuação aqui. Calma aí, pessoal, só um segundo. Bem, nesse caso aqui, tá? Continuando. Então, a gente falou das ondas de Elliott, desses padrões de figuras. Agora eu vou estar falando dos 3 pontos de pivôs importantes que nós temos no nosso gráfico no dia a dia, tá? É importante marcar o GIFT, ele é um pivô também quando ele forma um pullback, quando ele aciona um pivô. Então, nesse caso aqui, se eu tenho uma movimentação de alta forte e logo depois o mercado deixa um GIFT, rompe o GIFT, ele é um pivô, tá? É o pivô conhecido como um pivô de GIFT, um pivô mais rápido, mais curto, mas que também tem uma taxa alta de eficiência aí. A gente tem o pivô clássico, que é o que a gente trabalha bastante, que é quando a gente tem os impulsos do mercado, temos correções do mercado, e aí no caso o mercado promovendo topos e fundos descendentes, e depois a volta do movimento positivo, e os movimentos de breakouts, que é quando você tem impulso, só que quando ele faz o pullback, não fica muito claro esse pullback como um movimento de volta, né? O mercado começa a ficar meio lateral, não rompe, aí de repente rompe, fica numa região um pouco mais horizontal. Esses movimentos seriam os pivôs de breakouts. Então, a gente tem pivô de breakout, pivô clássico, pivô de GIFT. Isso daqui vai ser importante quando a gente entrar nos contextos de primeiro movimento. Dentro desses pivôs, tá? A gente encontra 3 tipos de pullbacks importantes. Então, é sempre interessante você estar acompanhando o mercado. Por exemplo, estou vendo um movimento de ignição no mercado. Na hora que a gente tem esse movimento de ignição do mercado, tá? Quando a gente começa a ter a correção, ok? A gente pode ficar de olho no seguinte, pô, eu estou tendo correção, certo? Só que no meio da correção, quando ele volta a subir, ele deixa, por exemplo, um GIFT aqui e rompe. A gente chama isso daqui de pullback de pré-rompimento, que é quando o mercado faz
um pullbackzinho antes de romper o próprio topo, e isso daqui cria o que a gente chama de momento, então é uma coisa muito boa. Aí logo depois a gente tem os pullbacks no rompimento. Nesse caso, pullback no rompimento, você tem um movimento de impulso, você tem a correção do mercado. Dentro dessa correção do mercado aqui, tá? Quando ele volta, tá, pessoal? Ele até rompe a máxima, mas assim que ele rompe a máxima, ele faz uma correção e volta a subir. A gente fala que é o pullback no rompimento e o pullback de pós, que ele vai estar dando o seu movimento para frente, faz a correção, ele faz o rompimento, faz um pullbackzinho depois que rompeu, que já não ultrapassa mais o topo anterior, tá? Ele não perde como suporte aqui o topo anterior, e aí nesse caso isso aqui é caracterizado como um pullback de pós-rompimento. Em termos de grau de força, tá? Esse daqui, o pré-rompimento, é o que tem menos força. Esse daqui é intermediário e o pós-rompimento é o mais forte de todos, porque o pós-rompimento já rompeu, ele está fazendo pullback, então ele carrega aí um contexto com uma força maior, tá? Então nós temos esses 3 tipos de pullbacks aí de regiões importantes. Se você alternar os time frames, geralmente você pode ver assim, ó, 5 minutos, ele deixou um movimento de impulso, movimento de correção, e na volta do time frame de 5 minutos, quando ele rompeu, ficou, por exemplo, uma cauda aqui nesse candle que rompeu o topo. Essa cauda que ficou aqui, ela pode ser um pullback de pré-rompimento num time frame menor. Ou seja, nesse sentido aí, eu estaria o quê? Eu estaria, tá? Alternando entre 2 time frames, e quando eu alterno nos 2 time frames, eu vejo um pullback de pré-rompimento da máxima. Isso é muito forte, isso ajuda pra caramba. Então, eu sempre posso ficar de olho nisso, né? Então, eu tenho, desses pullbacks importantes, eu tenho movimento de impulso, correção, e logo na sequência também eu tenho um movimento com um pullback que pode estar no time frame menor, tá? Que seriam esses aqui. Daqui a pouco, pessoal, a gente vai chegar num consenso, tá? E aí, vocês vão ver que tudo, a lógica por dentro de tudo isso vai fechar, ok? Assim que a lógica fechar, aí a gente já consegue aí tá fechando todos os movimentos e vai fazer sentido para vocês, ok? Bem, seguindo aqui, pessoal, falando agora das médias, tá? Para quem está acostumado a ver média, a gente costuma usar a média móvel de 20, 200. Para calcular uma média é simples, tá? Você pega os últimos fechamentos dos candles que você quer e você vai tirar uma média. Então, os últimos 200 candles traz a média móvel de 200. Os últimos 20 candles traz a média móvel de 20, ok? Então, isso daqui é uma coisa simples. A única coisa que eu quero falar para vocês sobre a média móvel, que é uma coisa que eu aprendi junto com o Oliver e que me ajuda pra caramba todos os dias, tá? É olhar para a média móvel, pessoal, como uma zona, ok? De região e não um ponto fixo. Por que que isso ajuda bastante? Pelo seguinte, ó. Se a gente pegar aqui o dólar no dia de hoje, você percebe que quando ele bateu na média móvel de 200, eu não posso classificar aqui como já rompimento da 200. Só que quando ele faz um pullback para romper a 200, aí a história muda. Por que que a história muda? Porque aqui existe uma região sombreada na média móvel de 200. Então, a gente fala que a média móvel de 200 é como o boneco do posto, ok? No boneco do posto, você vai lá, se dá um soco nele, ele volta na tua cara, tá? Então, a média móvel de 200 é o boneco do posto. Então, o que isso significa? Isso significa que para eu ter o rompimento concreto dessa média móvel de 200, eu tenho que armar um pivô sobre ela. Ou esse pivô vai vir no pós, ou esse pivô vai vir no pré, ou esse pivô vai vir no rompimento. Ou um gift, que foi o caso aqui da armadilha de compra, ok? Isso tudo baseado por quê? Porque no caso das médias aí, a gente está falando que existe uma região sombreada. Porque as médias móveis, elas são dinâmicas. Ok? Elas não são estáticas. O mercado, pessoal, ele não é estático. O mercado, ele é dinâmico. Então, os preços oscilam no mercado. Se os preços oscilam e os preços são dinâmicos, o fato dele ter encostado na média não significa que ele vai voltar e eu já posso estar vendendo na cara. Não, eu tenho que ter um pivô para tudo isso acontecer.
Aí, seguindo, a gente fala da volatilidade histórica. Esse é o contexto que eu uso bastante. O pessoal sempre me pergunta, volatilidade, volatilidade, o que é a volatilidade, não sei o que lá. Volatilidade histórica é simples, pessoal, tá? Ela é calculada, para calcular ela, né? Você divide o preço de fechamento atual com o anterior e assim você faz com os últimos N períodos analisados. Então, por exemplo, eu uso a média móvel, eu uso a volatilidade histórica no 20. No 20, então, eu tenho que pegar o fechamento anterior, dividindo com ele dos últimos 20 períodos. E aí, desse período analisado, tira-se o desvio padrão e multiplica pela raiz quadrada de 252. E por que isso? O desvio padrão, que é o quanto você pode ter de desvio dessa volatilidade histórica, dos últimos 252, que são o ano, tá? Então, baseado ali no ano, ok? A ideia é ter uma noção de quanto um ativo pode variar. Então, nesse caso, a volatilidade histórica, ela mostra para mim assim, pô, quanto que isso aí pode oscilar hoje, tá? Então, por exemplo, o Itaú, que teve a entrada do Itaú aqui, ó, você vê que o Itaú chegou no alvo, pessoal. Itaú, ele tem volatilidade histórica em torno de 3 a 4%. Isso significa que o Itaú, ele pode oscilar entre máximas e mínimas hoje 3 a 4%. Ele já oscilou 2,21. Ele pode oscilar até 4, ele pode ir até 28, ok? Então, eu já sabendo disso, tá? Isso me ajuda para eu conseguir fazer a definição no dia a dia do quanto eu estou trabalhando. Só que a volatilidade histórica, ela é muito abrupta, né? Por que ela é muito abrupta? Ela oscila demais, ela vai muito para cima, muito para baixo, ela oscila demais. O que a gente faz nesse sentido? A gente bota uma média móvel. E essa média móvel, ela vem aqui para tentar o quê? Suavizar o movimento da volatilidade histórica, ok? Depois nós temos a VWAP. Para quem não sabe aí o que é VWAP, tá, pessoal? VWAP é o preço médio ponderado pelo volume. Então, ele não precisa do dia anterior para estar fazendo a média. Ela é uma média também, tá? A VWAP é uma média. Então, quando o pessoal fala, tá dando setup VWAP. Cara, o setup VWAP seria simples, porque se ele é uma média, é como se fosse um pivô também alinhado com a média móvel de 20. Só que aqui não é a 20 que eu estou usando, eu estou usando a VWAP. Ela é uma média também, ok? Então, o que isso significa? Se o dia abriu, tá? E eu já tenho impulsos, tem uma correçãozinha e ele bate na VWAP e volta a romper, cara, eu tenho um pivôzinho de primeiro movimento, só que ao invés de ser na média móvel de 20, ele foi na VWAP. É a mesma coisa, tá, pessoal? Então, eu vejo muita gente às vezes falar, pô, não sei o que lá, VWAP e tal, não sei o que lá. Cara, é a mesma coisa, tá? E como é que é o cálculo da VWAP? O cálculo se dá pela média dos preços negociados do ativo. Então, você pega a média dos preços negociado aqui, então, a cada candle, tá? Ponderado pelo volume de negócios no período. Então, quanto mais o volume acaba sendo maior em determinada região, maior vai ser o peso da média. Por isso que no final do dia, tá? Ou logo depois, quando o volume começa a cair, a VWAP começa a ficar neutra. Por quê? Porque o volume dela diminui. E aí, se o volume dela diminui, isso significa que eu já não tenho mais contexto ali para estar trabalhando, ok? Setup VWAP, então, a partir de um impulso e correção para se distanciar da VWAP próximo à abertura. Contexto para tentar pegar logo na abertura ali, tá? E aí, pessoal, falando agora de candlesticks. Os candlesticks mais importantes do mercado. Então, quando você estiver fazendo sua análise, tá? Uma coisa que você pode se basear na sua análise é assim, cara. Por exemplo, o André traçou o FIBO lá, tá? Então, o André veio aqui e colocou o FIBO, por exemplo, do dia anterior aqui com essa mínima. Uma coisa que você pode ilustrar nesses FIBOs, por exemplo, seria o seguinte, olha, dessa perna de baixa, por exemplo, eu vou projetar essa perna de baixa ali para baixo. Então, projetei aqui, ó. Peguei o topo desse FIBO com 50% dele e projetei para baixo. Eu posso pensar no seguinte, se aqui é um ponto que seria um alvo da perda desse pivô, um candle de forte relevância pode marcar a virada da tendência, certo? E quais são esses candles, então, de forte relevância? Porque é isso que eu preciso, tá?
os candles que são relevantes, que são os candles que eu tenho que prestar atenção, porque serão os candles que vão estar em pontos, por exemplo, de reversão, em alvos de FIBO e coisas do tipo. Então, nós temos o Marubozu, também conhecido como barra elefante. Se ele é verde, barra elefante é bull, que a gente fala, né, que é dos touros. E se for vermelho, é o bear dos ursos, a barra elefante, Marubozu, tá? Geralmente caracterizado com pouca sombra e bastante corpo. Os spinning top, spinning bottom, que é quando você tem esses candles que tem bastante cauda e corpo, basicamente um similar com o outro, caracterizado como barras neutras, né? As barras neutras do mercado, ok? Logo depois, a gente tem as barras com cauda, temos barras com cauda inferior e barras com cauda superior. A cor dessa barra não importa muito, meio que é irrelevante, só que se a cor for a favor da tendência, melhor. Então, se eu tenho uma tendência de queda, ele deixa uma barra com cauda inferior, tá? E essa barra aqui é verde, melhor, né? Uma situação melhor. Quando no topo, vocês podem ver como enforcado. Quando no fundo, vocês podem ver como martelo. Só que, então, peraí, eu tenho que decorar enforcado e martelo? Não. Eu não quero ficar decorando martelo, enforcado, região, não sei o que lá. Cara, é uma barra com cauda inferior, ponto. Tá? E eu tenho a barra com cauda superior. Barra com cauda superior, ponto. Qualquer um sabe fazer isso, ok? Então, se qualquer um sabe fazer isso, tá? A gente não vai mais ter tanto problema. Mas só para ilustrar, na análise técnica, quando essa barra com cauda superior vem em topo, a gente chama ela de estrela cadente shooting star, né? E se vem no fundo, então ele caiu e lá no fundo ele deixou uma barra como essa com cauda superior, a gente chama de martelo invertido, ele também tende a fazer a reversão da tendência, ok? Mas se você usar essa analogia de cauda, você acaba com isso, tá? Logo depois, nós temos as barras de engolfo, ou conhecida como Bull 180 quando é para cima, ou Bear 180 quando é para baixo. Por que Bull 180 ou Bear? Porque geralmente o mercado estava forçando preços negativos, né? Os vendedores estavam entrando no poder e logo depois os compradores vieram batendo no mercado, rompendo a máxima. E a mesma coisa no invertido. Primeiro eu tive os compradores no poder e logo depois os vendedores vieram e romperam. Isso daqui é uma briga de cabo de guerra. Então é um cabo de guerra onde a gente tem compradores e vendedores, cada um puxando o mercado para o seu lado, tá? E aí, nesse caso, se cada um está puxando o mercado para o seu lado, ganha quem puxa mais. Então, no caso, se os vendedores estavam puxando, mas os compradores puxaram e ultrapassaram, pô, eles ganharam a briga de força. Inclusive, pode acontecer o caso do arame ou dos padrões de piercing, né? Que a gente tem no mercado, que é o piercing line e coisas do tipo. Que é quando você tem os vendedores, tá? Os compradores, eles começam a agir sobre o preço, mas não é o suficiente para eles romperem a base aqui logo no começo. Não, eles rompem de forma atrasada. De forma atrasada, significa que eles estão puxando o seu cabo de guerra para eles, mas não está tão rápido como parece, está um pouco de forma atrasada. Só que tem uma coisa interessante nisso, tá? O que é interessante nisso? Que esse rompimento de forma atrasada, ele é mais forte do que esse. Por que ele é mais forte? Porque o fato deles não conseguirem romper o topo da barra vermelha na hora, significa que aqui vai estar uma região de stops. E se aqui os vendedores estão usando como seu stop de equilíbrio, quando ele romper, ele tende a ter mais força, porque ele leva os stops dos vendedores. Então, a forma atrasada faz com que os vendedores já coloquem seu stop aqui. A forma rápida tem menos stop aqui, porque eles começaram a dar o movimento agora. Então, o cara que vendeu, pô, vou colocar um stop aqui. No que ele está colocando stop aqui, é muito mais rápido. Então, tem menos gente com stop. Quanto mais atrasado, mais gente com stop, tá? Então, esse padrão de arame, ou conhecido como Red Bar Takeout porque a barra vermelha
tá? E ela está sendo rompida de forma atrasada. Então, a gente chama isso de red bar takeout. E o green bar takeout, que é quando você tem a barra verde e ela é rompida de forma atrasada, tá? Ou se não também arame, que vocês vão ver nos livros aí de análise técnica. Em termos de padrão de força, esse daqui é o mais forte, tá? A combinação dessa sequência de 3 candles aqui, ela é a mais poderosa que existe no mercado. Depois vem os engolfos, ou os bulls e bear 180, tá? Então aqui ele vem depois. Depois, tá? Vem as barras de cauda e por último vem as barras elefantes. Agora fica a pergunta para vocês. Vocês aí que estavam no mercado, vocês achavam que a barra elefante era a mais forte, não? Sim ou não? Ela não é. Ela é a mais fraca de todas, tá? Em termos de força, ela é a mais fraca de todas. A mais forte é a barra de rompimento atrasado. Quando eu tenho a barra vermelha de forma atrasada, ele vem para romper uma barra verde. Essa é a mais forte de todas, em termos de padrões de combinação de candlesticks. Porque a força e o grau de volume faz com que ela seja mais forte. Se você parar para pensar, tá? Calma aí. Se você parar para pensar aqui, você tem uma barra elefante, mas você costuma ter só um volume, certo? Quando você tem uma barra Bull e Bear 180, você tem 2 volumes. Você tem o volume que pode ser vendedor, o volume que pode ser comprador. No Red Bar Takeout, você tem 3 volumes. Então, você tem um volume que pode ser o vendedor e você vai ter outros 2 volumes que pode ser o comprador. E se você pegar aqui e somar o volume disso daqui pode ser que o volume da venda seja desse tamanho e o volume da compra somado pode ser que seja um volume extraordinariamente alto. Então, como ele tem mais volume, tá? Esse daqui é o padrão mais forte de todos. Então, se você está vendo um fundo do mercado e ele faz um red bar takeout, cara, esse é o padrão mais forte que a gente tem. Depois o engolfo, depois as barras, porque as barras de cauda, ela é só um volume. Só que ela é um volume, só que na sua formação, ela primeiro era um movimento de queda, tá? E logo depois ela virou um movimento de alta, certo? Então, essas barras, ela tem só um volume, mas é um volume dividido meio que no time frame. Metade desse volume pode ter sido vendedor e a outra metade desse volume pode ter sido compradora. Ela tem força, ela tem um padrão de força. E a barra elefante é aquilo, é só um volume, né? Então, ela é a mais fraca. A gente tem os padrões de continuação. Então, padrões de continuação, também conhecido aí como os gifts, né? Que vocês olham bastante aí sobre os gifts. Quando eu tenho, por exemplo, barra de ignição, tá? E é deixado uma barra estreita de cor contrária, por exemplo, uma barra estreita de cor contrária, e logo depois uma sequência de saída, a gente chama essa barra de barra vermelha ignorada, ou RBI, que é o Red Bar Ignored. Ou você pode chamar de gift, beleza, tá? É importante ressaltar que essas barras estreitas, conhecidas como doji no mercado, tá? Elas têm que ser ou de cor contrária ou barras sem cor, ok? Se for uma barra verde aqui, esquece, não é, tá? Tá inventando moda, ok? Eu vejo muita gente pegando uma barra estreita, por exemplo, tem a barra verde, aí fica uma barra verdinha estreita e logo depois, ah, não, é o GIF. Não, não é. Tá errado. Ela tem que ser cor contrária ou cor neutra. Ponto final. Isso é objetivo, pessoal. Isso é programado num computador, numa plataforma. Isso é objetivo, tá? A barra vermelha ignorada e eu tenho a barra verde ignorada, que é o contexto onde eu vou ter uma barra de saída vermelha, tá? E logo na sequência eu tenho uma barra verde pequena, ela tem que ter corpo pequeno, tá? E aí logo na sequência está perdendo esse movimento, ou seja, nesse caso aqui a gente chama ela de green bar ignored ou barra verde ignorada. Detalhe, se ela tá a vermelha e vem a barra verde, ok? Ela tem que ser de cor contrária ou de cor neutra. Cor neutra é quando ele tem a sua abertura igual ao seu fechamento. E cor contrária quando é ao contrário, tá?
Ou seja, pessoal, quem está trabalhando com a mesma barra de cor está trabalhando errado, tá? Está trabalhando errado. Eu vou ressaltar isso porque eu vejo uma pancada de gente aqui falando isso no dia a dia. Está errado, ok? Dólar futuro, você poderia estar projetando esse movimento para cima. A gente tem novos contextos de alvo para o dólar? Sim, temos novos contextos de alvo. Índice futuro, pessoal, ó, se ele voltou demais, tá? Eu já não tenho mais contexto para estar trabalhando. O Itaú foi o trade que a gente escolheu para a ponta compradora, assim como o MRV. Ó, MRV, no caso aqui, o stop da MRV ficaria nesse fundo. Ela não conseguiu bater alvo e estopou. E foi o Bradesco, o outro que a gente viu também, ele conseguiu bater alvo, tá? Não temos nada no índice futuro. No dólar futuro, se você for parar para pensar, isso aqui, ó, esse movimento do dólar futuro de barra vermelha aqui é como se fosse a barra Red Bar Takeout, né? Mas ele já tá meio fora, tá? Olha, a entrada que eu vi no dólar aqui junto com vocês foi aqui na barra vermelha ignorada na média, ok? Que é aquela armadilha, com stop pela média móvel de 20, tá? Voltando aqui, pessoal, o índice futuro teve uma venda aqui técnica, ok? Só para ilustrar aqui, ó, porque aqui o índice futuro tinha venda técnica, que foi estopado pela média móvel de 20. Bom, fechando os candles, só para ilustrar o que a gente já tinha falado aí, tá? Nós temos a situação de estar mesclando candle. Então, quando você vê um Bull 180, um Bull 180 no time frame de 5 minutos, tá? Pode ser que no time frame de 10 ele apareça como uma barra de cauda inferior, ok? Então, é uma situação que a gente pode estar mesclando esses candles, tá? Agora, pessoal, eu vou passar para a parte mais importante disso tudo que eu queria estar falando com vocês, que é aquela parte assim que é fundamental para quem quer ser um day trader, tá certo? Qual que é a parte fundamental, tá? Eu tenho que saber o que eu estou trabalhando, ok? Existem 3 tipos de... Ó, existe até um 4º tipo de day trade, mas o principal são os 3 tipos de day trade. Eu preciso saber disso. Trade de abertura, que é aquele trade que o André vai pegar com vocês como setup VWAP, que é para tentar capturar uma perna 1, tá? Aquele trade que vem logo na abertura do mercado, aquela arrancada, tá certo? Depois tem o trade no primeiro movimento, que é quando você já tem o impulso, você tem a correção, e aí você tem a saída do primeiro movimento. Esse é o trade de primeiro movimento. E depois o trade da tarde, geralmente caracterizado por breakouts. A gente tem intermediário aqui, o Power Breakout. Então, por isso que é de 3 a 4 tipos. Mas esses 3 são os mais importantes, ok? Então, veja só, pessoal, tá? A gente tem esse movimento, os 3 tipos de day trades que a gente pode estar fazendo no mercado: trade de abertura, trade de primeiro movimento, trade da tarde. E aí, dentro disso, a gente vai fechar o sistema junto com as ondas de Elliott, tá? Então, antes da gente estar entrando nisso tudo, uma coisa que é importante todo mundo estar alinhado, porque é esse stop que a gente vai utilizar, ok? É o stop cutucada. Stop cutucada é o seguinte: você tem o seu movimento, então eu tenho uma barra de ignição, tenho uma barra vermelha ignorada, e aí eu vejo o rompimento dessa máxima para tentar dar uma caracterizada de compra. O meu stop vai ficar no fundo? Sim. Só que esse stop ele não é digitado na plataforma. Ele não é digitado na plataforma, esse stop. Esse stop, tá? Você vai marcar no seu gráfico esse stop, ok? E se o mercado voltar, ok? E cutucar esse stop, fazendo uma barra que cutuca aquela mínima, assim que essa barra terminar, eu entro com o stop no fundo dela. Esse é o stop cutucada, tá legal? Stop cutucada é dessa forma, tá? Por que é importante ressaltar isso? Porque todos os stops que a gente tá olhando no mercado, tá? Tem que ser cutucado, ok? Então, por exemplo, se você entrou vendido no índice futuro aqui,
Então, pô, entrei vendido no índice futuro aqui na sua abertura do índice futuro, tá? O índice futuro fez o primeiro movimento, fez a barra com topo e fundo maior que o candle anterior, caracterizou uma entrada aqui no primeiro movimento, certo? Meu stop está aqui, ok? Se ele vem cutucar a média móvel de 20, o meu stop tem que ser na cutucada da 20. Ah, mas eu não posso usar o stop cutucada. Cara, se você não consegue usar o stop de cutucada aqui, opera no BOVA 11. Ah, mas nem no BOVA 11 eu consigo estar usando stop de cutucada nesse trade. Então, espera um trade que tenha menor, tá? Espera um trade que tenha um ponto de stop menor. Então, o stop de cutucada, ele salva, tá? Geralmente, aí mais de 70% das vezes quando você pega uma tendência. Quem trabalha muito com a tendência sabe disso, ok? Então, a gente tem que tentar, né, tá trabalhando nesses stops de cutucada, ok? Stop de cutucada salva muito aí no dia a dia. Dito o stop de cutucada, vamos estar falando aí das regiões de parciais, ok? Regiões de parciais importantes no mercado, tá? Eu vi um primeiro movimento no mercado, impulso, correção, quando ele faz o rompimento dessa região, eu posso colocar, por exemplo, um alvo 1 para 1. Esse seria 100% do meu risco. Então, eu tenho meu movimento lá, ele fez a correção, vou entrar, botar o stop no fundo do pullback, vou determinar um alvo 1 para 1. Só que, se eu for usar o stop de cutucada, tá, eu tenho que trabalhar com uma margem de desvio aqui, que aí é onde a gente chega pela volatilidade histórica. Não vai dar para eu falar de tudo hoje, tá? Mas boa parte disso está no Ogroflix, ok? A gente pode fazer o stop 100% do risco. A gente pode fazer o stop, não, o parcial 0,3%. Por que 0,3%? Você tem um movimento de impulso no mercado, você tem a correção, você fala, não, esse trade aqui está bem caracterizado, eu vou entrar. Só que eu não vou pegar 1 para 1, eu vou pegar menos. Eu vou pegar 0,3. 0,3 e dane-se, ok? Ah, mas esse alvo de 0,3 não combina com o stop é muito maior, tá? Sim, pode acontecer do stop ser maior, mas o 0,3 ele é factível, ele é rápido, ok, pessoal? Às vezes no trade, tá? Você está olhando o seu trade lá, por mais que o stop seja um pouco fora, só que você sabe o seguinte, cara, se ele romper aqui, ele vem aqui fácil. Se ele vai ali fácil, a minha probabilidade é alta, então eu vou entrar mesmo assim, mesmo que o stop é um pouco maior. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouco a mão, mas eu vou entrar para tentar pegar esse trade aí rápido, tá? Então, 0,30 aí, principalmente para quem opera a abertura de mercado, porque a abertura de mercado tem que ser jogo rápido, ok? Depois, nós temos manejo parcial com 3 barras seguidas. Então, vamos supor, entrei no movimento, vi o pivô, entrei, comprei, meu stop estava no fundo. Só que nessa que eu entro, o mercado faz 3 barras seguidas da mesma cor e eu ainda não fiz um parcial. Cara, se o mercado fez 3 barras seguidas da mesma cor, ele pode fazer uma barra de correção. Então, eu vou fazer um parcial, ok? E também vai ter a característica de você estar entrando na tua operação, tá? E logo na sequência que você entra, o mercado dá uma puxada rápida. Se o mercado dá uma puxada rápida, o meu stop ele vem por dentro da operação. Ou seja, eu não tenho um parcial fixo. É ao contrário, o meu parcial ele entra como um ponto de trailing stop. Eu boto ele por dentro, aqui por baixo. Quanto mais ele vai subindo, mais eu pego o meu stop e vou subindo ele para tentar ganhar mais possível. Mas isso porque eu entrei e de repente ele veio uma barra elefante com tudo, tá? Se você só tem um contrato, aí o indicado é que você está fazendo um parcial 100% do risco. Que aí não é um parcial, é uma saída final, 100% do risco, tá? Esses são os parciais dinâmicos. Aí nós temos os parciais de Fibo, a partir da projeção. Então, se você tem um movimento de impulso, correção, você pode pegar o Fibo, né, e tá projetando ele para cima. O primeiro alvo ele vem a partir do 38, o segundo alvo vem a partir do 50 e o terceiro alvo vem a partir do 618. Como que você pega isso? Você pega da primeira perna de saída. Você tem a perna de saída, a perna de correção e aí você projeta ele para frente. Você tem a perna de saída, a perna de correção e você projeta ele para frente, tá? Esses são os alvos a partir de FIB, que vocês devem estar acostumados. O André daqui a pouco vai entrar e vai falar mais sobre isso.
E você tem alvos também pela volatilidade histórica, ok? Alvo pela volatilidade histórica é o seguinte, você põe lá a volatilidade histórica. Então, a gente falou sobre isso. Você vai lá no gráfico, tá? Insere a volatilidade histórica e vê aqui. Quanto que está a volatilidade histórica? A volatilidade histórica do Itaú está 4,37. Fazer um alvo da volatilidade significa pegar 10% disso e projetar. Então, por exemplo, entrei o Bradesco aqui, ó. Entrei no Bradesco no rompimento da primeira barra. Tá 4%? Tá. Então, eu vou pegar 0,40 e vou definir como alvo. Esse é o meu alvo pela volatilidade histórica. Ele vai dar aqui, ó, 0,40. Então, eu tenho um alvo dinâmico pela volatilidade histórica. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui do dólar, comprei o dólar aqui nesse rompimento. Quanto que está a volatilidade? Estava 6%. Então, eu vou pegar 10% e vou definir como alvo. Eu tenho um alvo em 0,60. Se ele subir 0,60, eu faço parcial. Isso é um alvo dinâmico pela volatilidade histórica, que é muito bom, inclusive, tá, pessoal? Então, nisso a gente falou dos alvos, tá? Dinâmicos do próprio pullback, alvos de FIBO, alvos a partir da volatilidade histórica. E aí, uma coisa importante, manejo de stop parcial, tá? Quando você está entrando no seu trade, então, por exemplo, avistei um trade lá na abertura, comprei. Meu stop inicial está nesse fundo, né? Na medida que o trade vai andando, eu tenho que ir movendo o meu stop. Como que eu faço para mover o meu stop, tá? Quando eu identifico, por exemplo, o mercado já fez uma perna de alta, corrigiu, eu não mexi no meu stop, está voltando para o topo. Quando ele volta 80%, tá, do tamanho da perna anterior, então a perna anterior é dessa mínima até essa máxima. Essa perna anterior é 100%, é a perna anterior. Quando o mercado faz um pullback e volta 80% do tamanho da perna anterior, ou seja, por essa região mais ou menos de preço, tá? Eu já movo o meu stop daqui para cá. Eu estou movendo o meu stop por pullback, ok? Então, imagina lá, você entrou no trade, tá? Você entrou no trade aqui, ok? O mercado moveu, fez o pullback e voltou 80% do pullback. Você já move o seu stop daqui para cá, ok? Esse é mover o stop por pullback. Aí você pega a perna posterior. Tem 100%, por exemplo, esse tamanho da perna posterior dá 100%. Ele faz a correção. Quando ele volta por volta de 80%, tá, da perna anterior, ok? Você já move o stop que estava aqui nesse fundo para esse, ok? Mercado atingiu seu alvo parcial de 100%. E aqui é o alvo parcial de 100%, porque o trade inicial deu entrada aqui, stop aqui. Atingiu seu ponto parcial de 100%, é a hora de começar a fazer barra, 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 até que essa barra cutuca a barra anterior, o stop entra na hora que ela fecha, ok? Isso é mover o stop barra, barra. Então, veja só, pessoal, como se move stop barra, barra depois que pegou alvo? Tá fazendo barra, barra antes de pegar alvo, tá errado, tá? Movimentos de impulso, correção do pivô, você só move o stop para o pullback anterior, posterior, depois que se move 80%, tá, da perna anterior, ok? E a gente tem também o stop por cor, que é quando você costuma pegar uma tendência mais forte. Pegou uma tendência mais forte, então comprei, tá? Stop no fundo anterior. Aí o mercado faz duas barras verdes, vem uma barra vermelha. Só que a outra barra vem verde e cobre a barra vermelha anterior, uma espécie de bull 180. Nesse caso, como a barra verde cobriu a barra vermelha, eu vou pegar meu stop e vou passar para a mínima dessa barra vermelha. Se eu tenho mais um cenário onde eu tenho barras vermelhas e a barra verde vem e cobre, eu pego meu stop e passo para a mínima da barra vermelha. E assim sucessivamente. Se o meu stop está aqui, vem uma barra vermelha, cutuca o stop, eu tenho que esperar essa barra fechar e o meu stop vem no fundo dela. Isso seria mover o stop por cor, cor contrária, né? Que seria um esqueminha aí mais facinho de identificar, mas mais difícil de acontecer, ok? Stop por cor, stop por pivô, stop barra barra. O que eu quero que vocês
saibam no dia a dia é o seguinte, stop barra barra é só depois que pega o primeiro alvo, ok? Só depois que você faz um parcial. Não se faz barra barra se você ainda não fez parcial, ok? Isso é importante, isso é o básico, tá? Aí, logo depois, pessoal, uma das perguntas, né, que eu mais recebo, que é o seguinte, cara, gatilho de entrada, eu entro por violação ou por confirmação? Quando o preço está a uma distância saudável, o gatilho de entrada, tá? Podemos definir a nossa ordem por violação. Quando muito afastado, a gente tem que esperar pela confirmação. E a gente pode usar o FIBO para isso. Então, se eu tenho uma perna de impulso, tá? E logo na sequência eu tenho uma perna de correção, se essa correção ela é no máximo na primeira retração de FIBO ou na segunda, ou seja, até 50% de FIBO, eu posso estar entrando na violação, ok? Agora, se a minha correção ela vai até o terceiro nível de FIBO, se ele voltar lá para o topo, eu não vou entrar pela violação, porque a retração foi muito. Isso daqui, pessoal, mais uma vez, a gente chega aonde? No cabo de guerra entre compradores e vendedores. O mercado é um cabo de guerra de compradores e vendedores, tá? Se eu estou falando que os preços estavam subindo, os compradores estavam puxando, e depois os vendedores puxaram o mercado mais do que 50%, significa que o cabo de guerra cedeu para os vendedores. Então, é eles que estão no poder, eles que estão com a força maior. Por que eu vou entrar na violação de uma máxima se eu estou vendo eles ganharem aqui uma batalha que os compradores estavam ganhando? Eles estão começando a enterrar os compradores. Então, toda vez que você identifica uma perna, se essa perna tem retração mais do que 50% de fibra, eu não entro por violação e ponto final, ok? Outra coisa, tá? O tamanho das barras. Isso é de extrema importância. Se você tem aqui, ó, mais do que 8 barras de impulso, ok? Tudo bem, pode ser até menos, mas se você tem mais do que 8 barras de impulso, quando você tem a correção, por mais que essa correção não ultrapasse 50%, também não se entra por violação, ok? Porque isso daí de violação, entrada de violação, pessoal, é o contexto de entrada de momento. Momento não se tem quando você tem muitas barras no gráfico. Se tem quando você tem poucas barras, ok? Então, nesse sentido, tá? Se você tem mais do que 8 barras de impulso e mais do que 5 barras de correção, já não se entra por violação e ponto final. Se aqui você tiver 5 barras de correção, você não entra por violação e ponto final. Quando que você entra por violação? Se eu tenho 3 barras corretivas, ok? 3 barras corretivas, pode ser até 4, tudo bem, sem problema. E desde que eu tenha pelo menos aqui, vai, umas 5 barras de impulso. Porque isso aqui traz uma simetria gráfica. Significa que se ele romper, ele tem contexto de força. Agora, se eu tenho 5 barras aqui, mais 8 barras aqui, se ele romper lá, ele não vai ter força. Ele vai voltar. Isso é questão de movimento de price action, entendeu? Então, pessoal, se ele vem até essa região, eu preciso aguardar confirmação. 2 é o ideal, tá? Se ele vem, se a correção do movimento, então, por exemplo, eu tenho impulso, tá? Só que ele vem e faz uma barrinha meio estranha, correção muito pequena quando comparado com a perna anterior. Eu também preciso de confirmação, ok? E se tem muitas barras de impulso e muitas barras de correção, eu também preciso de confirmação. Agora, se o movimento vem simétrico entre 5 a 8 barras de impulso e 3 a 5 barras de correção, eu posso estar entrando na violação. E posso utilizar ainda, tá, a volatilidade histórica para medir isso. Se o pullback for menor do que 10% da volatilidade histórica, eu posso entrar pela violação, ok? Aí, logo na sequência, pullbacks escondidos, conhecido como Pablito, tá?
O Pablito nada mais é do que um pullback que fica entre a máxima do candle anterior e a mínima do candle posterior. Se for no movimento de baixa, é ao contrário, ok? O que isso significa? Eu quero entrar no ativo, quero entrar no trade. Só que por algum motivo aqui, ó, eu não vou entrar na violação, eu vou esperar confirmar. No que confirma que fecha o candle, eu marco a máxima desse candle, tá? Marcando a máxima desse candle, entre essa máxima e a mínima do candle posterior, pode ser que seja um pullback escondido no time frame menor. E como eu vou medir para ver se é um pullback escondido no time frame menor, tá? Quando essa barra que rompeu, se ela consegue fechar e deixar uma cauda para cima, isso significa que aqui já marcou um topinho. No que abre a próxima barra, se essa barra que abriu, ela vai primeiro para baixo, tá? Para depois voltar e romper o topo, significa que fez esse pullback. Agora, se a barra veio, foi lá, fez até uma máxima, voltou, fechou, abriu a outra e já rompeu, não. Muito pequeno isso para ser um Pablito. Olha, muito pequeno, não vale a pena fazer essa entrada. Então, coloca como regra, tá? Ele rompeu, deixou a máxima, voltou um pouquinho, abriu a posterior, tá? Ela tem que ir primeiro para baixo, para depois ir romper. Aí sim, é um pullback escondido. E nesse processo, o ideal seria que a barra que abre, ela demora uns 30 segundos, tá? Para estar primeiro caindo, para depois romper o topo. Aí sim, eu tenho um pullback escondido, e isso eu posso chamar de Pablito, e eu tenho entrada. Se eu quiser, eu posso estar trabalhando aqui os 5 minutos e botar no 1 minuto para ver se eu consigo ver esse pullback escondido no 1 minuto. Eu tenho também os gifts. No caso dos gifts, eu vou ter o impulso, a correção, né? Quando ele fechar a barra, a diferença do gift para um Pablito é que ele atrasa o movimento. Então, ele atrasa em uma barra que vai ficar vermelha aqui no meio, tá? E essa barra vermelha, ela vai atrasar o rompimento do Pablito, que vai romper na barra posterior. E se eu estiver falando que aqui é o 5, pode ser que eu coloque aqui no 1 minuto ou no 2, tá? Eu vou ver também um pullback escondido no time frame menor. Então, para quem está trabalhando com gifts e Pablitos, a minha sugestão para vocês é colocar 2 time frames. Coloca o time frame real, que você está trabalhando, e um menor do lado. Porque aí, quando você identificar um gift, a essência do gift é que o gift aqui ele tem que ser um pullback. Então, se ele for um pullback, ainda um pullback com pré-rompimento, que é a essência do gift, porque se você pegar dessa máxima, a mínima, a máxima do gift e a mínima do candle posterior, ele pode formar um pivôzinho de pré-rompimento. Melhor ainda, tá? Melhor ainda, ok? Bom, pessoal, com isso aí, nós esboçamos o necessário para estar trabalhando. Então, a partir daí é quando a gente entra nos trades clássicos do dia. Então, eu tenho o trade de primeiro movimento, que é quando eu vou esperar entre 3 a 5 barras, no limite 8 barras de impulso, de 3, eu posso, na verdade, esperar 2 a 5 barras na correção e a saída desse trade, desde que ele não perca 50% de FIBO, que é o cabo de guerra. Okay? Se ele não perder os 50%, que é o cabo de guerra, a minha entrada pela violação, stop, alvo. Alvo 100% do risco. Trade clássico. O que é esse trade clássico? É onda de Elliott. Onda 1, onda 2. Eu vou estar entrando no rompimento para onda 3. Tá? Então, ele não pode perder os 50, ok? Eu não posso ter mais do que 8 barras e nem mais do que 5 na correção. Essas barras têm que ser simétricas, porque se eu começo o dia fazendo barras grandes, faço 3 barras grandes, e aí o mercado começa a ficar com barras estreitas assim, por mais que seja 5 barras, e para voltar, opa, tem uma descombinação aqui de simetria entre candles. Não vou entrar mais pela violação. Tá? É o trade, então, primeiro movimento clássico perto. Logo depois nós temos o trade clássico metade. Clássico metade é quando você tem o movimento de impulso entre 3 a 5 barras até 8, tá?
você marca esse movimento, 50% de FIBO está aqui, e lá na retração de 50 ele deixa uma barra com cauda inferior. Deixando uma barra com cauda inferior, se ele rompe a máxima, eu posso entrar na retração, desde que eu faça o meu parcial antes dele romper a máxima, porque pode acontecer ele falhar o rompimento da máxima. Então, essa entrada, tá? Ela fica onde? Ela fica no ponto de 50%, tá? Da retração do movimento da perna anterior. E quando ele sai novamente nesse movimento, eu vou ficar de olho nessa máxima para ver se aqui é deixado um padrão. Se deixa um padrão no rompimento, eu posso entrar, mas eu não posso entrar por violação. Por quê? Sempre que o ativo retrair mais do que 50%, eu não entro por violação, porque ele pode estar exaustivo. Então, eu espero, por exemplo, um gift. Aí o gift tira um pouco dessa exaustão e ele pode voltar a subir. Esse é um movimento de clássico metade que a gente tem no mercado. Depois, nós temos o clássico afastado. Nesse caso, é aquele movimento onde você tem o impulso, você tem a correção, só que a correção ela se afasta mais do que 50% do primeiro movimento. Então, isso significa que eu não posso entrar na violação dessa máxima, certo? Certo. Então, o que eu preciso esperar? Eu preciso esperar que ele faça um novo pivô. E esse novo pivô que vai estar aqui, a gente chama ele de trick entry, que é o truque de entrada. Ele é a trick, tá? Entry, que o pessoal às vezes pergunta muito. Trick entry, truque de entrada, ok? E o que essa trick entry ela mostra pra gente? Ela faz um pivô clássico. Então, é como se eu, de repente, pegasse todo esse movimento anterior, apagasse e começasse de novo. Eu tenho um reset. É o truque de entrada. E por que eu preciso esperar esse truque de entrada quando ele se afasta mais do que 50%? Porque, pô, eu tenho um impulso, tenho a correção. Os vendedores aqui, eles entraram no poder. Eles estão ganhando dos compradores. Eles passaram os 50%. Então, isso significa que se ele volta, eu preciso ter um reestabelecimento da força dos compradores no cabo de guerra. E ter isso no cabo de guerra é voltar de novo com um pivô aqui dentro, aonde aqui dentro, se eu colocar novamente, ele também não perca os 50%. Ok? Isso é um equilíbrio, o mercado é um equilíbrio entre compradores e vendedores. E cada um está querendo puxar para o teu lado. O comprador quer que o mercado suba, o vendedor quer que o mercado caia. Vai ganhar quem tiver maior poder. Então, eu sempre vou me afastar das entradas na compra quando eu vejo que tem uma entrada de poder dos vendedores quando perde 50% de FIBO. Ok? É uma coisa lógica, uma coisa simples. Logo depois, eu tenho o primeiro movimento de range. No primeiro movimento de range, significa que as 3 primeiras barras, elas não deram um direcional, tá? Porque no outro movimento, as 3 primeiras barras do dia já começa a mostrar, por exemplo, ó, tá fazendo máximas e mínimas maiores que os candles anterior, formando um primeiro movimento. Aqui não. Os primeiros candles, eles vão ficar dentro dos candles anteriores. Então, ele fica em range. Qual que é a hora que eu vou começar a agir nesse mercado? Quando ele romper o range. Ele vai romper o range, no que ele faz o rompimento do range, o que começou aqui? Um primeiro movimento. Então, ele volta para o primeiro movimento. Entende? Só que esse primeiro movimento começou de forma atrasada. Então, a gente fala que começou de range, tá? E aí, nesse caso, eu vou restabelecer as regras do primeiro movimento. Ele não pode passar mais do que 50%, ele tem que ter entre 5 barras, no máximo 8, 3 a 5 barras na correção, né, o mercado lateral. Quando ele faz o movimento corretivo que rompe a máxima, eu tenho a entrada, ok? O stop vai ficar no fundo, eu vou projetar o alvo. E detalhe, se de repente nesse movimento de rompimento me vem um gift, cara, melhor ainda, porque isso aqui traz mais confiança para o trade. Na verdade, o primeiro movimento de range, eu posso até apagar o range e considerar o movimento a partir do momento que essas barras elas comecem a dar um direcional. Como que eu sei que as barras começam a dar um direcional? Quando ele tem máxima e mínima maior que o candle anterior.
máxima e mínima maior que o candle anterior, depois máxima, mínima menor que o candle anterior, para caracterizar o pullback. E esse daqui eu anulo, tá? Primeiro movimento de range. Depois desses movimentos aí, eu posso ter a falha, né? Porque o que a gente traduziu aqui no primeiro movimento? Primeiro movimento significa, mesmo de forma atrasada, as ondas de Elliott, ok? O impulso, a correção, retomada. Então, a onda 1, 2, e eu vou estar tentando buscar uma 3. Mesmo o movimento afastado, que ele quebra um pouco, tá? Eu vou estar pegando o fractal. Eu vou ter 1, 2, só que aqui dentro do 3 eu tenho ele em fractal. 1, 2, 3. Ondas de Elliott, ok? Então, eu voltei lá nas ondas de Elliott, lá no comecinho. Então, como eu disse para vocês no começo, tá? Todo sistema vem baseado nas suas ondas de Elliott ou nos seus fractais. Agora, pode ser que isso quebre no momento de abertura. E a quebra disso no momento de abertura é conhecido como a volta em V. Então, o mercado abriu, ele começa a dar uma paulada para cima ou para baixo. E aí, nesse sentido, você vai estar esperando o quê? Ah, eu vou esperar a correção para tentar pegar esse primeiro movimento para cima. Só que acontece que o mercado acaba fazendo essa correção e ultrapassa os 50%. Então, aqui eu tenho o meu impulso. Quando eu tenho a correção, ele perde os 50%. Se ele perde os 50%, os vendedores pode ser que estão no poder, certo? Nesse caso aqui, se o mercado dá uma aliviada, qual olhar para o mercado? O clássico afastado. Olha, pode ser que o mercado faça um movimento de clássico afastado. Só que se esse clássico afastado perde a mínima aqui, ele virou uma volta em V. Então, a volta em V é a falha do clássico afastado, que é a falha da onda 3 de Elliott, um retorno revertendo todas as ondas de Elliott. O que eu quero dizer para vocês que é super importante é o seguinte, pessoal, essa volta em V, ela não é muito comum, mas a gente vê direto. Mas por que a gente vê direto? Porque muitas vezes a gente se precipita, porque na verdade o mercado ele ainda está trabalhando dentro de um range, tá? A volta em V vem quando ele quebra, se ele quebra esse movimento. Então, por exemplo, o índice futuro, eu não posso caracterizar ele muito bem como uma volta em V. Mas por que eu não posso caracterizar ele muito bem como uma volta em V? Porque aqui eu já tive o primeiro movimento para baixo, depois para cima. Aqui tudo bem eu ver uma volta em V. Mas agora aqui numa terceira, na verdade aqui já caracterizou mais o que um range. Então já não tem mais a mesma taxa de sucesso. Porque isso é uma falha do primeiro movimento. Tá? Então lembra sempre disso. E uma coisa importante sobre a volta em V. Ela tem uma taxa maior de acerto, tá? Quando ele cai para ele subir, ok? Quando ele sobe para ele cair, que vira um chapéu, né? Na verdade aí, a taxa de acerto é mais baixa, tá? Esses, então, aqui, pessoal, nesse sentido, a gente fecha o primeiro movimento do mercado. Lembra que a gente falou do primeiro movimento aqui, os 3 tipos de trade? Então, isso daqui do primeiro movimento, a gente fecha esses trades, que devem sempre estar indo aí mais ou menos até uma meio-dia, ok? Então, umas 11h30, meio-dia. Aí fecha a lógica do primeiro movimento, tá? Então, o primeiro movimento, ele está baseado para a gente tentar capturar a onda 3 das ondas de Elliott, né? Então, a ideia do primeiro movimento é capturar essa onda 3 a partir da definição de impulso e correção do mercado, ok? Logo depois, na hora do almoço, a gente começa a ter, de repente, uma correção de mercado em 4, que também é conhecida como uma onda complexa. Essa onda complexa, ela pode caracterizar o que a gente conhece como Power Breakout. Então, o Power Breakout, a premissa para um Power Breakout é eu já ter um movimento anterior de força. Se eu tenho um movimento anterior de força, tá? Significa que essa onda 4 pode estar mais complexa e ele ainda pode sair numa onda 5.
Então, ele já fez, de repente, um movimento anterior, impulso-correção, agora está mais lateral, a média móvel de 20 agora está chegando no preço, e pode ser que eu tenha uma saída de Power Breakout. Então, o Power Breakout, em outra tradução para vocês no Day Trade, ele é a onda 5 de Elliott, ok? Em ocasiões onde uma onda 2, uma onda 3 se junta com a onda 1 e não tem a 2 corretivo, o mercado sai numa paulada só e depois fica mais lateral, pode ser que ele coma essa onda 5 e essa onda 5 vire uma 3. Mas, no geral, o Power Breakout é uma onda 5, tá? E o que é o Power Breakout? Os preços têm a sua tendência anterior e eles ficam lateral. No que ele fica lateral, tá? A média móvel de 20, ela está vindo por baixo dos preços, ela ainda não entrou nos preços. E a média móvel de 20, ela não entra nos preços, ok? Quando o preço bate na média móvel de 20 e busca o rompimento, aí você tem a entrada pela violação da máxima, stop na última vez que bateu na média móvel de 20, e você projeta o alvo da última vez que bateu na média móvel de 20, 100% para cima para ter um primeiro alvo parcial, tá? Aí, aqui tá, o pessoal perguntou, e se não tiver o toque? Aí é a hora que eu volto, tá, pessoal? Aqui nas médias móveis. Lembra que a gente falou das médias móveis, que as médias móveis são dinâmicas? Médias móveis são dinâmicas. Se elas são dinâmicas, pode acontecer que ele não bata certinho na média. Mas se ele estiver próximo à sua região sombreada da média, o que é consideração de região sombreada da média? É um candle para cima e um candle para baixo da média móvel. Você tem a média móvel, você considera um candle ainda acima e um candle abaixo. É a região sombreada da média móvel. Se isso acontece, tá? Você vai dizer o seguinte, olha, ele não bateu na média, mas ele chegou próximo à região sombreada da média. Então, se ele chegou próximo à região sombreada da média, não tem problema. Eu posso estar tentando buscar a minha entrada, ok? Outra coisa importante, bateu na média móvel de 20. Se ele bate e rompe, show, muito bom. Se ele bate, atrasa o rompimento numa barra e rompe depois, beleza, pode entrar. Se ele atrasa mais uma barra, ou seja, ele bateu na média, fez uma, já está na segunda barra e rompe, eu ainda posso entrar. Agora, se for na terceira, eu já não posso mais. Então, se ele bater, demorar 3 barras para romper, eu já não posso mais entrar. Eu já não posso entrar. Eu só posso entrar se ele bate, rompe, 1, 2. Na terceira, eu já não posso mais. Tá? E ele pode não bater 100% na média, ele pode ser na região sombreada da média móvel de 20 sem problemas. Ok? E aí, então, eu tenho o Power Breakout. Geralmente marca o topo, fica lateral, bate a média por baixo, ela não entra nos preços, e você tem o trade que é da onda 5, tá? Você tem também um modelo de Power Breakout, que é quando o mercado tem o seu movimento de impulso, mas ele volta um pouquinho e depois ele fica lateral. Quando isso acontece, tá? A gente chama esse Power Breakout de 2/3, ou vocês vão ver como impulso de Power Breakout. O que acontece? Quando acontecer dele deixar um topinho maior dentro de toda a congestão e um topinho menor nos últimos 2/3, porque você divide aqui em 3, ó. Os últimos 2/3 deixou um topo menor. Significa que se ele bater na média móvel de 20 e romper esses últimos 2/3, eu até posso entrar na violação, botar o stop na última vez que tocou na média móvel de 20 e projetar esse movimento para cima em 1 para 1 para ter um alvo. Mas, se quando ele faz esse power de 2/3, como ele vira um pouco mais subjetivo, eu posso esperar que ele faz um impulso e uma correção posterior para estar saindo depois, a partir de um pullback, que aí seria tipo um pivô de rompimento dessa congestão, entende? Então, aqui eu tenho esse movimento que pode estar caracterizando a saída, tá? E aí, mais uma vez, a média móvel de 20 não pode estar entrando nos preços. O pessoal sempre pergunta, média móvel de 9,
pode acontecer de eu ter um power na média móvel de 9? Sim, tá? Principalmente porque esse sistema de power breakout, quem trouxe isso para o mercado foi o Oliver, tá, pessoal? Esse sistema de power breakouts e breakouts, baseado no gráfico de 5 minutos, é a média móvel de 9, é a média móvel de 8. Então, eu posso fazer na média móvel de 9 de 8. A única coisa que eu tenho que saber é que a minha taxa de acerto para uma média móvel de 9 ou de 8 vai ser muito menor do que para a minha média móvel de 20. A minha média móvel de 20 é melhor, tá? A média móvel de 20 é melhor e mais consistente do que a média móvel de 8. Eu tenho que saber isso, ok? Eu tenho que saber isso de prontidão, tá? Com isso daqui, com os Power Breakouts, tá? A gente fechou o sistema 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o sistema se fecha entre 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Com o Power Breakout. Então, 1, 2, no 3, primeiro movimento. O 4, o Power, 5. Aí eu posso ter uma correção de ABC no mercado, que eu vou estar chamando ela, tá? Ou de mergulhada dupla, ou disfarçada em um breakout. E aí, isso aqui já começa a acontecer mais para o período da tarde. Já não é bem no período da manhã. Se você vê um breakout na parte da manhã, é porque geralmente esse breakout está juntando com o dia anterior, que é uma das poucas situações que você pode juntar a análise com o dia anterior, quando ele forma um breakout que durou tanto que não conseguiu acabar no mesmo dia e continua no próximo dia, tá? E por que isso? Porque geralmente quando eu faço o ABC do mercado, o que vai acontecer? Aquela média móvel de 20 que estava aqui, ela vai começar a entrar. Então, se ela começa a entrar, já vira breakout. Toda vez, pessoal, tá? Gravem isso. Toda vez que você tem movimento nos seus candlesticks, então, por exemplo, você está acompanhando o mercado, tá? E você tem a média móvel de 20 entrando sobre os candles. Isso chama-se breakout, ok? Então, o breakout nada mais é quando a média móvel de 20 entrou sobre os preços e fica aquele negócio assim. Tem hora que fica fechando acima da 20, tem hora que fecha abaixo da 20. Tem hora que fecha acima da 20, tem hora que fecha abaixo da 20. Tem hora que fecha acima da 20, tem hora que de repente ele alinha com a 20 e não fecha mais abaixo e sai no movimento de pivô. E aí eu tenho a minha entrada, tá? Então, esse breakout, para eu ter esse acontecimento regular no meu gráfico, geralmente acaba acontecendo mais para o período da tarde, ok? Isso baseado no gráfico de 5 minutos. Porque se for no gráfico de 2, sim, aí vai ser na parte da manhã. Mas no gráfico de 5, geralmente começa a ser mais à tarde. Porque um dos pretextos para um breakout é que eu tenho uma tendência prévia anterior. Eu tenho que ter uma tendência prévia anterior, uma tendência anterior que caracterize o movimento. Tendo uma tendência prévia anterior, eu posso estar caracterizando o breakout. E o breakout se vem a partir do pivô aqui alinhado com a média móvel de 20. Então, o último pivô em que fica essa alternância, que fecha acima, fecha abaixo, se o último conseguir respeitar a média móvel de 20, a minha entrada já pode ser na superação dessa máxima, com o stop no pullback, ou na mínima do próprio breakout, porque isso tudo é o breakout, pode ser na mínima dele também. Eu entro aqui na superação da máxima do primeiro pivô que combina com a 20, tá? E aí eu tenho minha entrada, o stop e alvo, ok? Então, nesse caso, pode acontecer que vira um pullback de pré, ou seja, ele alinha com a média móvel de 20, mas ainda não rompeu o topo, pode acontecer, tá? Ou, se não, pode acontecer também dele romper a máxima anterior, só que como ele fechou abaixo da média móvel de 20, eu não posso entrar porque ele fechou abaixo da média móvel de 20, então eu tenho que esperar ele fazer o pivô alinhando, e pode ser que aconteça na hora do rompimento, que é o pullback no rompimento. A média móvel de 20 está aqui e ele não pode mais fechar abaixo dela, porque se ele fechar abaixo dela, já não vai dar certo, ok?
Depois, pode acontecer também de ser pós. Esse breakout pode vir no pós-rompimento, aonde a gente tem esse contexto, tá? Ele vai fechando acima, abaixo. Quando ele rompe a máxima, ele acaba fazendo esse pivô, e nesse pivô eu tenho o meu ponto de suporte, que vai ser o meu stop, e o meu alvo. Eu também posso definir um stop quando ele saiu no rompimento da máxima. Eu posso também definir um stop ali, tá? Então, nisso daqui, a gente tem os breakouts de pullback de pós, né? Pós, no rompimento e pré-rompimento. Ou seja, pessoal, em outras palavras, aqui pode estar o ABC do mercado e o mercado voltando. 1, 2, 3. Ou seja, o breakout é um reset. É o reset da tendência, tá? Se o breakout é o reset da tendência, quando o movimento anterior do mercado já foi lá, finalizou, o mercado ficou em breakout, quando ele começa a sair, é porque ele está começando tudo de novo. Aquele tudo de novo que a gente viu lá no primeiro movimento. Então, se eu apagar tudo isso aqui que tem para trás, quando ele alinhou com a 20 ali, eu posso apagar tudo isso para trás e voltar como se fosse um primeiro movimento clássico. O breakout é o reset no meio do pregão. Se você opera Forex, por exemplo, que não tem intervalo de abertura e fechamento, mercado contínuo, você tem que ficar esperando os breakouts para ele te dar o rompimento e começar um reset nas ondas de Elliott. Então, com isso, a gente já chegou numa outra premissa, que as ondas de Elliott, elas começam sempre após um breakout. Então, toda vez que você vê um breakout, é a coisa mais maravilhosa que tem no mercado. Só que você tem que esperar esse breakout ser rompido. Porque quando o breakout é rompido, é quando começa uma onda de Elliott, tá? Então, isso daqui fecha toda a lógica do sistema. Fecha a lógica do sistema de quem? Das ondas de Elliott. Então, com isso, eu consigo fechar essa lógica da onde eu tenho os impulsos, tá? No caso aqui, eu tenho os impulsos, a correção, breakout ou mergulhada dupla, ou seja, resetou, fez o reset, tá? E aí, no que fez o reset, o que ele vai fazer aqui? Ele pode voltar de novo. Pode acontecer dele voltar agora, só que para baixo, né? Então, pode ser que agora ele volte para baixo. Então, nesse sentido, é o término, por exemplo, do fractal e o início de uma nova tendência. Término do fractal e o início de uma nova tendência. Ou uma nova tendência, só que agora de baixa, tá? Ele fecha essa lógica. E esse breakout ele pode estar disfarçado de mergulhada dupla. A mergulhada dupla nada mais é do que um breakout não horizontal, porque o breakout, o contexto dele é para ele ser horizontal. Pode ser que ele seja em forma de pivô, que aí fica bem o ABC mesmo das ondas de Elliott, ou seja, eu tenho que ter uma perna grande anterior, eu tenho que ter uma perna gigante anterior, e ele faça um ABC, e esse ABC ele pode estar voltando 1, 2, 3 para cima, ou ele pode falhar de repente todo o movimento, que é quando faz a reversão das ondas de Elliott, e aí começa um movimento, só que agora um movimento de queda. Então a mergulhada dupla, ela parte do pretexto que eu preciso ter movimentos de impulsos grandes, e eles precisam da correção proporcional, a onda de Elliott, tá? É um pivô de reversão, só que é um pivô de reversão que muita gente já vai estar querendo vender aqui. Quando, na verdade, eu não posso vender aqui porque eu ainda tenho topos e fundos ascendentes. Aqui eu ainda tenho topos e fundos ascendentes. Esse vai ser o meu primeiro fundo descendente. Eu já tenho um topo descendente, mas esse daqui vai ser o meu primeiro fundo descendente. Isso significa que se ele faz um pullback aqui e perde, aí sim, tá? A gente tem contexto para estar fazendo essa venda, entende? Então, dentro desse movimento aqui, pessoal, quando eu tenho a mergulhada dupla, se ele volta, eu tenho contexto para estar fazendo a minha entrada, stop, como se fosse um ombro, cabeça a ombro invertido. E a perda da mergulhada dupla, que é quando ele já faz o ABC, eu não posso vender esse fundo, porque é o primeiro fundo menor, aí ele volta para tentar romper o topo, mas já não consegue. Por um acaso, pode perder uma média móvel de 20,
aí sim, a partir daqui, o mercado virou a tendência sobre a sua teoria de Dow, né? Então, a teoria de Dow fala que o mercado reverte a tendência depois desses movimentos, e aí eu tenho o contexto onde eu tenho que sair, por exemplo, aqui na venda com o stop no topo. Então, aqui, se eu parar para pensar entre mergulhadas duplas, breakouts, power breakouts, primeiros movimentos, pessoal, o sistema fecha, tá? O sistema de ondas de Elliott fecha. E aí vai ficar aquele negócio assim, caramba, mas isso é difícil pegar no mercado. Sim, isso é extremamente difícil de pegar no mercado. Então, a nossa premissa básica para tentar pegar isso no mercado é através do filtro. O que é o filtro? Tá? É eu acordar no dia a dia e quando eu começar a passar os papéis, tentar pegar papel que esteja limpo, não papel sujo. Por exemplo, Bradesco, ele abriu, a média móvel de 20 estava apontando para baixo, ele foi para cima. Ele não vai bater com as ondas de Elliott hoje. Ele não vai bater com esse sistema. Por que ele não vai bater com esse sistema? Tá? Porque aqui ele já deu uma distorção, então ele não vai bater com o sistema. Agora, se eu pego um papel que tem um movimento limpo, a minha chance de bater com o sistema é muito grande, né? Então, a gente vê muitas vezes papéis que saem no dia a dia em contextos limpos que começam a bater. Ou se o papel pega tendência. Então, por exemplo, dólar futuro pegou tendência. Se o dólar futuro aqui, pessoal, pegou tendência, pode ser que agora ele bata com isso. Porque até então aqui ficou num range. Começou a sair, pegou tendência. Então, está batendo os movimentos. Qual que é o próximo passo do dólar? Eu esperar um power breakout. Um power breakout pela média móvel de 20. Porque até então ele está fazendo pivôs. Tem power da 9? Tem power da 9 também. Só que se eu for trabalhar num power da 9, eu tenho que ir para o gráfico de 2. Para pegar a média móvel de 20 aqui. Tá? O ideal do dólar agora é esperar o quê? Um power, ou seja, ele lateralizar a média móvel de 20, bater nos preços, ele ainda fazer uma continuaçãozinha, ou um breakout. Pode ser que, como ele estava comido pela 200 na abertura, pode ser que ele já entra direto para um breakout, entende? Eu sei que olhar tudo isso agora vai ser difícil, tá? A gente fazer essa associação tão rápida, tá, pessoal? Mas esse é o intuito da sala. O intuito da sala é justamente esse, para a gente tentar agora, conforme os dias vão passando, tentar encaixar tudo isso no movimento real dos mercados, que é possível. É o que eu faço com o pessoal da minha sala todo dia, tá? Uns trades já vão dar o stop na cara, que já não vai interessar, e outros trades os trades que a gente já sabe que está na tendência, que a gente vai se focar ali, porque a gente sabe que ali é onde a gente vai ter a nossa melhor chance de estar ganhando dinheiro, ok? Depois, a gente tem aquele trade da média móvel de 200, que aí seria o setup de saída da 200, que acho que vocês estão careca de saber. Isso seria um trade à parte, tá? Aonde você tem um ativo que vai aproximando da 200, ele pode deixar um pullback antes de romper a 200, um pullback na hora que está rompendo a média móvel de 200 e um pullback de pós. E mais uma vez, a região sombreada da 200, para você não cometer o erro de que se de repente ele vem aqui com um candlestick que fecha acima da 200, o pessoal vai falar assim, rompeu a 200. Não, espera fazer o pullback. Porque se faz o pullback e rompe, aí rompeu a 200. Tá? Que foi o caso que a gente viu no dólar hoje. Tipo, bateu na 200, rompeu a 200? Não. Mas se ele faz um pullback, aí ele rompeu a 200 sim. Tá? Então é basicamente isso, ok? Esse tem o da 200. E tem o trade que volta para 200, né? Que é quando o mercado está afastado aqui em cima, por exemplo, e ele quer voltar para 200. Ele tem que deixar um pivô alinhado com a 200 para poder voltar para 200, tá? Seriam trades um pouco mais à parte, que é quando o mercado não está muito combinado com as ondas de Elliott. Porque a gente vai tentar marcar o mercado para pegar as ondas de Elliott, mesmo que a gente pegue atrasado, tá, pessoal? Vocês têm que lembrar que o pivô é sempre uma onda de Elliott o pivô, tá? Então, por mais que a leitura do pivô seja uma leitura difícil, então o mercado estava meio bagunçado, agora o mercado deu a perna aqui, então a partir dessa perna você já conta 1, 2, 3, onda de Elliott. Mas aí bagunçou de novo, tá?
Então, ele não conseguiu cumprir 5 ondas, ficou uma 1, 2, 3 só. Agora eu vou marcar de novo e vou ficar esperando até que saia 1, 2, 3. É isso, tá? É basicamente isso. E dentro de todos esses movimentos, é importante a gente ter uma média móvel sempre alinhada com a gente. Por mais que ela não está desenhada aqui, tá? A média móvel de 20 é importante ela estar alinhada e também uma média móvel de 9 também alinhada no contexto, 9 e 20. 200 é mais termômetro de mercado, ok? Média móvel de 200, pessoal, ela é mais uma base de termômetro de mercado. Ela não é muito a seguidora da tendência. A seguidora da tendência é a 20. Tanto que para quem já é aluno mais tempo do projeto, eu sempre falo o seguinte, a média móvel de 20, numa batalha com a 200, a 20 tende a ganhar. Por que a 20 tende a ganhar? Porque ela é a média seguidora de tendência, a 20. A 200 é termômetro. O que é termômetro? Quando o ativo está abaixo da 200, é tendência de baixa, acima tendência de alta. Ela é mais termômetro, ela é tipo linha d'água. Linha d'água é a linha de fechamento anterior. Quando o ativo está abaixo da linha d'água, tendência negativa. Acima da linha d'água, tendência positiva. Média móvel de 8 ou 9 é de escolha pessoal de cada um, tá? Não muda, a análise é a mesma. Média móvel de 20 ou 21 também não muda. 20 aritmético ou exponencial também não muda. 9 aritmético ou exponencial também não muda. Porque, lembra, o pressuposto da média móvel, tá, pessoal? Isso é uma coisa que também acabei aprendendo junto com o Oliver, é uma coisa importante. Elas são dinâmicas e existe uma espécie de banda nela. E se tem uma banda que vai contornando a média móvel, se for uma média móvel exponencial, né? Então, se, por exemplo, eu estiver trabalhando aqui, tá? Com uma média móvel de 9 exponencial ou aritmética, então, vou colocar aqui a exponencial, ó. Se existe uma banda entre as médias, cara, não muda muito, entendeu? Não muda muito. Se for 9, 8, não muda muito, porque eu vou estar olhando mais para ela como uma espécie de banda e não um toque certinho, tá? Se eu vou estar olhando para ela como uma espécie de banda e não um toque certinho, eu vou estar trabalhando nesse contexto. Você vê que o dólar já está esticado, ele até tem alvo para cima, 54, 55, mas eu tenho que esperar agora o dólar fazer o quê, pessoal? Um reset. O reset vem a partir do movimento que ele começa a ficar um pouco mais lateral, ok? O pessoal está falando da PECAR. Vamos ver a PECAR aqui. PECAR 3, ó. Movimento, então, da PECAR 3. Se você pegar aqui, ó, saída de impulso. No caso, aqui a correção para 3 dela não ficou da forma como a gente gostaria. Então, ela está saindo da 3 como um Power Breakout. Mas é um Power Breakout que eu sou habilitado. Então, eu pego a última vez que bateu na média móvel de 20 e busco o alvo com o topo anterior. Eu pego o topo anterior, né? A última vez que bateu na 20, projeto um alvo, tá? E o stop vai dinâmico pela média. Esse é o Power Breakout. Só que ele não saiu numa onda 5, né? Ele está saindo numa onda 3. Não é muito de praxe a saída da onda 3. Mas, ao mesmo tempo, tá? A gente percebe que a correção aqui também foi um pouco mais atrasada. Ela demorou um pouco mais, porque o certo era a gente estar olhando, de repente, saída na onda, ficar um pouquinho parado e saída de novo, né? No caso aqui, como ela ficou mais parada, ela comeu a onda 3, seria basicamente isso. Mas a ideia é estar sempre tentando buscar trabalhar, tá? O pessoal perguntou, média móvel de 8 cruza 20, a média móvel de 8 é mais forte? Aí, nesse caso, não. Porque no contexto de médias móveis, tá, pessoal? Uma coisa que eu tenho que saber sobre elas é o seguinte, as médias mais poderosas do mercado, né? A média móvel, tá? De 200, ela é média de termômetro. Então, preços acima, preços abaixo, ela vai marcar a tendência. Ela é o que marca localizações de mercado, ok? Então, se eu tenho a média móvel de 200 e o preço está lá embaixo, ele pode tender a voltar para 200. Se o preço está lá em cima, ele pode tender a voltar para 200. E se o preço está na 200, ele vai ter a sua hora que ele vai sair da 200 e se afastar. Então, a 200 é localização de mercado e termômetro. A 20 é a média da tendência. Então,
A 20 é a média que marca a tendência principal do ativo no intraday, ok? E a 8 ou a 9, tá? Ela é a média da super trend. Ela é a média que depois que você já entrou no papel, você coloca ela para você ter uma saída de trailing stop, tá? Se você pegar, por exemplo, a forma como o Oliver coloca, a média móvel de 8 e de 9 é para trailing stop, tá? Ele não pega muito assim, tipo, o retorno na média 8 para comprar, ele prefere o da 20. Apesar de que quando o mercado sai numa tendência forte, ele tende a sair da 20, ele tende a sair da 9, ok? Mas trata dessa forma. Então, tipo assim, o que eu faço, tá? Por exemplo, o meu gráfico aqui, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, o gráfico que eu deixo aqui, eu não deixo a 9. Porque a 9, ela não vai ser a 9, não é na 9 que eu quero entrar. Eu quero entrar com a 20 e a 200 o termômetro. Eu vou abrir a 9 depois que eu já peguei o mercado para ter mais ou menos uma ideia aí como eu posso conduzir um parcial, coisas do tipo. Mas para não poluir muito o gráfico, é a 20 e a 200, né? Que são as principais, tá? E aí, pessoal, falando de todo esse modelo que a gente comentou aqui, vocês devem ter perguntado, pô, você falou da onda 1, 2 e 3, 4 e 5, o ABC, mas você não ensinou como opera a onda 1, né? A onda 1 de Elliott, que é a trade de abertura, ok? Eu não ensinei mesmo, não falei aqui, tá? Por que eu não falei aqui? Porque nesse caso aqui da abertura do mercado, o pretexto para se operar é o fabuloso 4, né? Então, o fabuloso 4, que é o que se opera a onda 1 de mercado. Então, eu tenho que ter um gap, eu tenho que ter a média móvel de 20, a média móvel de 200, a primeira barra ser uma barra de evento. A ideia é estar comprando ela para participar dessa onda 1, que é a onda 1. Você tem que comprar na primeira barra do dia, o primeiro rompimento da primeira barra do dia, basicamente isso. Só que para isso a gente usa esse contexto onde você vê a localização do mercado, que é a localização de fabuloso 4, e tem a sacada do pré-mercado americano para essa onda 1, que eu acho que é uma sacada muito boa do mercado americano que você não tem no mercado brasileiro. Então, por isso que eu passei um pouco por cima. Mas aí, por exemplo, o André tem com vocês a experiência de setup VWAP, porque ele pode estar pegando essas ondas 1, ok? E, pessoal, contexto, regras básicas, né? Manejo parcial, para quem puder, sempre que você faz um manejo parcial, alivia a carga emocional do trade, então isso ajuda, tá? Após um parcial, manejar para o break-even. Se você tem, tá operando mais do que 3, 4 contratos, ou mais do que 100 ações, 300 ações, 500, cara, nunca realizar tudo num parcial, sempre deixar um pouquinho lá para tentar levar, tá? Evita risco onde o parcial, né, ele é só 50% do risco, ou seja, o meu risco é 2 vezes o parcial, evita. E algumas regras básicas que a gente tem que saber quando está operando no mercado aqui, que é o seguinte: com isso que eu ensinei para vocês, vai significar que todos os estoques têm um ciclo completo de forte movimentação. Então, se você está olhando o dólar aqui que ele foi embora, tá? Ele significa que ele já cumpriu um ciclo completo de forte movimentação. Você já não vai esperar muito por um movimento tão agudo agora, nesse momento, para o dólar, porque você já viu que ele já fez. Então, você vai esperar o quê? Um reset, para depois, talvez, ele está saindo num movimento de continuação. Não esperar por mais de 3 fortes movimentos, é óbvio, porque se eu tenho impulso, correção, o power breakout, então aqui é 1, 2, e eu posso ter um terceiro. Então, tipo, o breakout é o terceiro, o power é o segundo, o primeiro movimento é o primeiro. Então, não esperar por mais de 3 fortes movimentações no dia. Então, pô, se você está olhando para um papel, tá? O papel, ele já subiu, caiu, subiu, 3 vezes seguidas, tá? Eu vou ficar de olho para pegar o trade agora. Não, tá? 3 movimentações, tá? Jamais entrar se for após 3 barras da mesma cor. Esse daqui eu consigo ser um pouco mais flexível, tá? Porque quando eu fiz esse daqui, dessa regra,
era por time frame de 2 minutos. Como a gente está trabalhando mais nos 5 minutos no mercado brasileiro, eu posso até ser um pouco mais flexível, 4 barras, mas no limite 4 barras da mesma cor ali, no máximo. Ou seja, se eu tenho impulso, 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 correção, 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 e o mercado faz 5 barras da mesma cor para romper o topo, não, aí não dá para entrar, ok? Por que que não dá para entrar, tá? Porque é óbvio que o mercado ali ele pode estar para fazer uma barra vermelha. Então, se eu estou vendo que já tem várias barras da mesma cor, ao invés de eu entrar na superação dessa máxima, eu espero um gift e entro no gift. Ele dá uma aliviada. As melhores entradas estão após correção. Então, se você está olhando o ativo, aí de repente você vê uma disparada gigante, uma barra elefante, aí começa a nascer aquela dor de corno, aí vem mais uma. E aí você fala, caramba, olha essa barra, não sei o que lá. Antigamente o gráfico estava parado aqui e vem uma barra elefante como essa. Você fala, meu Deus, eu quero entrar, eu quero entrar. Não, não entra, porque as melhores entradas ficam após uma correção. Primeiro alvo parcial 0,30 é um bom alvo, tá? Ou 1 para 1 no risco, seria uma regrinha aí de bolso para vocês estarem colocando no dia a dia. Beleza, pessoal? O que eu tinha para passar para vocês era isso, tá?